Bem-vindos a mais um vídeo do Design 24 horas. Nesse vídeo eu vou ensinar como trabalhar com imagens quando elas devem causar algum tipo de interferência no texto. Ou seja, quando imagens precisam estar entre o texto, convivendo no mesmo layout. Para isso estou usando essa versão do InDesign Creative Cloud. E eu tenho aqui um simples documento de texto, um texto padrão que o InDesign mesmo fornece. Num layout bem simples em 3 colunas. Uma vez que você inseriu sua imagem no InDesign, o que pode ser feito aqui pelo menu Arquivo e clicando em Inserir, ou simplesmente Ctrl D ou Command D no Mac. Mas você também pode simplesmente pegar uma imagem de uma pasta aberta no seu computador e arrastá-la aqui para dentro dos documentos InDesign. É isso que eu vou fazer. Eu tenho uma pasta aqui ao lado, vocês não vão ver, mas eu estou pegando essa imagem, simplesmente cliquei, segurei e arrastei aqui para a área interna do InDesign. Eu vou soltar essa imagem aqui na minha área de trabalho do InDesign e aí ela fica presa ao cursor do mouse. Essa imagem está em alta resolução. Se eu quiser que a imagem simplesmente seja colocada dentro do InDesign no seu tamanho original, eu simplesmente vou escolher em algum lugar e vou simplesmente clicar. Aí a imagem vem no tamanho original. Mas se eu quiser manualmente definir o tamanho dessa imagem, eu vou simplesmente clicar, segurar, arrastar ela aqui para a área do InDesign. Quando ela ficar presa ao cursor do mouse, ao invés de somente clicar, eu vou clicar, segurar e arrastar essa imagem. A porcentagem em relação ao tamanho original, você pode ver aqui ao lado do cursor, nesse box onde tem o X e o Y, onde o X é a largura da imagem e o Y vai ser a altura. Então, por exemplo, nesse tamanho, eu estou vendo que a minha imagem está com um tamanho de 40% em relação ao tamanho original, ou seja, ela está 60% menor. Perfeito? Uma vez que eu defini o tamanho, eu simplesmente solto o mouse e aí está a minha imagem. Ótimo. Se nenhuma opção de contorno de texto estiver selecionada, ou seja, se você abriu o InDesign, fez o seu texto e não mexeu em nada em relação ao contorno de texto, você vai colocar essa imagem em qualquer lugar aqui e nada vai acontecer. Ou seja, a imagem vai estar sobrepondo o seu texto, ela vai estar tapando o texto e o texto está lá atrás e não pode ser lido. É aí que entram os comandos de contorno de imagem. Ou seja, você vai fazer com que o seu texto contorne a imagem que você está utilizando. Há alguns comandos aqui em cima que permitem com que você faça isso. Por exemplo, você pode simplesmente, esse da direita, onde aparece o texto, quebra de texto em torno da caixa. Ou seja, o texto, quando chegar perto da caixa, ele vai usar a caixa da imagem como margem para esse texto. Então, se eu clicar aqui, é isso que acontece. O texto está simplesmente contornando essa imagem. Se eu voltar para o inicial, ou seja, nenhum texto em contorno, o texto volta ao seu estado original. Eu tenho também essa quebra de texto em torno do objeto, que no caso aqui não vai fazer diferença em relação à quebra de texto em torno da caixa. Os dois são a mesma coisa nesse caso, mas eu vou explicar mais para frente qual é a diferença entre esses dois. E eu tenho também o saltar objeto, ou seja, sempre quando um texto chegar perto da sua caixa do objeto, da imagem, ele vai saltar essa imagem até encontrar o fim dela. Então, o texto vai vir até aqui, saltar a imagem e continuar lá embaixo. Vamos ver. Mas normalmente essas 4 opções não são suficientes. Na maioria dos casos, somente essas 4 opções não vão te dar muita autonomia para você entrar em mais detalhes em relação a essa imagem que está interferindo no texto. Eu normalmente abro uma janela de opções específica para isso. Eu vou voltar aqui a minha configuração da imagem para nenhuma. E aqui na janela, menu janela superior, eu venho aqui texto em contorno. Essa opção que a gente vai trabalhar, que vai nos dar mais autonomia para trabalhar com essa imagem sobre o texto. Então essa janelinha é aberta e aqui a gente tem mais opções. Por exemplo, eu vou tirar essa imagem daqui por enquanto. Eu vou criar uma forma qualquer aqui, simplesmente como exemplo.
As formas que você cria no InDesign também servem para esse tipo de situação. Então vamos dizer que eu vou colocar uma imagem aqui. E ok, essa imagem está posicionada. Vocês podem ver que eu não tenho tanto controle sobre a distância que essa imagem está em relação ao texto. Se eu mover um pouquinho para baixo, aumenta aqui em cima, mas aumenta embaixo também. Se mover mais para baixo, lá em cima não tem, lá em cima não ficou muito bom. Então o que eu vou fazer agora é simplesmente trabalhar com as margens, tá? Eu vou clicar no meu objeto, falar que a minha margem superior vai ter 4 milímetros, saltando o objeto. Repare que uma linha bem tênue é gerada aqui no InDesign. Essa aí é a margem que você está gerando nesse momento. Então vou para baixo também criar esses 4 milímetros. Com essa edição mais precisa aqui, eu tenho o mesmo espaçamento superior e inferior. Ou seja, eu tenho mais precisão da forma como essa imagem está sendo posicionada no meu layout. Agora vamos voltar para a nossa outra imagem. Vamos dizer que eu queira que essa imagem fique aqui posicionada bem na base dessa primeira coluna da esquerda, só que de alguma forma esse texto contorne um pouco dessa imagem, né? Nós temos aqui uma certa linha bem definida com essa curva e a gente pode criar um contorno interessante aqui. Então aí é uma outra opção. Toda imagem, todo objeto de imagem permite com que você edite a sua caixa de contenção, ou seja, se eu selecionar essa imagem e através dos controles da caixa do objeto dimensionar ele, né, você não está dimensionando o objeto, você está dimensionando a caixa dele, né, porque a seleção está aqui na ferramenta de seleção. Tá? Se eu quisesse dimensionar essa imagem, eu utilizaria uma outra opção, mas eu posso primeiro, antes de tudo, dimensionar essa caixa, trazer as margens mais para perto aqui da minha imagem. Após isso, eu posso trabalhar nos limites da imagem em si, ou seja, se eu for aqui na ferramenta de seleção direta, eu vou ver que, embora eu tenha diminuído a caixa de contenção da imagem, o tamanho da minha imagem é representado por essa linha marrom, ou seja, eu diminuí a caixa de contenção da imagem, mas não a imagem. A imagem ainda está escondida aqui, o que me permite com que eu mova essa imagem dentro da área da caixa de contenção. Isso pode ser muito útil, mas não cria o contorno que eu estou procurando. Eu só mostrei isso para vocês verem que a imagem continua intacta aqui, porque onde eu vou alterar no momento é a caixa de contenção. Minha imagem está intacta. Você não está alterando a imagem, você não precisa se preocupar se essa imagem está sendo modificada definitivamente. Ela não está. Então eu vou clicar aqui com a ferramenta de seleção direta, novamente na imagem. E aí sim eu vou trabalhar com os elementos de vetor. Isso aqui, para quem trabalha com Illustrator, é muito comum, a ferramenta de caneta, onde você também adiciona ou subtrai pontos, e a ferramenta de edição dos pontos. Então, com essa ferramenta de caneta, eu posso fazer o seguinte: eu vou adicionar um ponto, uma âncora, mais ou menos aqui no centro do objeto, e agora eu vou subtrair esse ponto, essa âncora, no vértice aqui da direita. Ótimo. Eu vou aproveitar e já vou alterar com a ferramenta de edição de pontos essa curvatura. Vou deixar ela já mais no jeito aqui, vou abaixar um pouquinho essa parte. Então agora eu posso ir regulando essa imagem da forma como for melhor. Eu posso inclusive criar mais pontos de edição, mais uns 2, que já vão ser suficientes para eu criar um contorno mais definido. Muito bem, uma vez que eu fiz isso,
Agora sim eu posso selecionar a minha imagem e ver a diferença que essas duas opções têm uma da outra, ou seja, a quebra de texto em contorno do objeto e a quebra de texto em torno da caixa. Vamos lembrar que a caixa continua quadrada. Vocês veem aqui pelos contornos, pelos pontos de edição, que a caixa continua quadrada, mas a minha área de imagem foi limitada. Então, se eu optar por essa quebra de texto em torno da caixa, ou seja, em torno da caixa original, dessa forma retangular, o texto não vai se importar com o contorno que eu criei internamente. Ele simplesmente vai pular toda a caixa e jogar o texto continuando lá para cima. Mas se eu optar pela quebra de texto em torno do objeto, o objeto sim está representado nesse contorno. E aí o texto pode vir aqui, né? Mas isso tem que ser usado com bom senso também, porque nesse exemplo, a quantidade de palavras que ficaram limitadas a esse objeto já prejudica em muito a leitura e o seu layout. Então o que eu poderia fazer aqui para amenizar isso é apertar a tecla E, né, que é um atalho para essa opção de ferramenta de transformação livre, que permite com que agora eu aumente essa imagem e possa trabalhar de uma forma diferente, ó, fazendo com que o texto contorne uma área maior e deixando mais palavras aqui disponíveis na coluna, favorecendo o meu layout.